Para quem ainda não me conhece, né? Está aqui pela primeira vez, talvez entrou pelo convite de alguém. Então, eu sou a Denise Tadioto. Aí vai aparecer um quadradinho Denise Breyer e acho que outro Denise Tadioto, tá? Que é o meu nome de solteira e de casada. Aí tem algumas contas minhas que é Breyer e outra Tadioto, mas as duas sou eu mesma, tá? Então, eu tenho 46 anos e eu sou terapeuta e analista corporal. Sou casada há quase 30 anos. Pode não parecer, mas é isso. Em dezembro, nós vamos completar 3 décadas de união. E nós não tivemos filhos, tá? Não por opção, é porque a gente não pôde, não conseguimos. Mas, ao longo aí dessa jornada, eu acabei tendo muitas filhas, né, de consideração, filhas que eu aprendi a amar, muitas jovenzinhas, outras da mesma idade que eu, outras até mais velhas que eu, né, e acredito que Deus sabe de todas as coisas, né, muitas coisas a gente não entende hoje, mas um dia provavelmente a gente vai entender, né. Como eu sou analista corporal também, e talvez vocês nunca tenham ouvido esse termo, análise corporal, a gente analisa o formato do corpo da pessoa, e através dessa análise, a gente entende como que a pessoa sente, pensa, como ela age e como ela se relaciona com as demais pessoas. Então, pela análise corporal, o meu traço principal é o oral. E isso quer dizer que eu sou uma pessoa muito sensível, muito emotiva, sonhadora. Eu transito com muita facilidade do entusiasmo para o desânimo. Sabe aquele ou é 8 ou é 80? Essa sou eu. E a minha dor principal, que todos nós temos dores, né, que a gente carrega lá da infância, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, a minha dor principal é a dor do abandono, tá? Depois vocês vão entender o que é isso. E o que acontece? Durante muito tempo, isso me fazia achar que tinha algo de errado comigo. Quando eu não entendia, né? Quando eu não conhecia essas questões emocionais, das feridas emocionais, né? Dos nossos comportamentos. Só que quando eu comecei, né, a estudar sobre isso, a me conhecer de verdade, entender sobre os traços, sobre as feridas emocionais, sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções, por que de cada reação, aí sim tudo começou a fazer sentido e tudo começou a mudar para melhor. Então, hoje, eu vivo de uma forma muito mais leve, porque eu aprendi a acolher as minhas emoções e, principalmente, a não me envergonhar mais delas. Porque antes, a gente tem uma mania, né, de ficar se comparando muitas vezes com outras pessoas, com outras mulheres. E como a gente não é igual àquela outra pessoa, muitas vezes a gente acha que tem algo de errado com nós. Por que eu não ajo como ela, né? E quando a gente conhece, né, sobre essa parte comportamental, principalmente sobre essas feridas que a gente carrega, então a gente se aceita como a gente é, e a gente não tem mais vergonha de quem a gente é, né? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. E não tem nada de errado em ser quem a gente é. É claro que no decorrer da nossa vida, a nossa intenção é sempre nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais evoluídas, né? De alguma forma, adquirir mais conhecimento e ir melhorando. E aí é até bíblico, né? Que a gente deve, as pessoas que são cristãs, querer ali se parecer cada vez mais com Jesus. Mas isso é uma caminhada, né? Para a vida toda.
Então, quando a gente se conhece, esse peso que a gente carrega, ele diminui, e a nossa vida, ela começa a fluir de uma forma mais tranquila. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Quantas vezes você também já não pensou que você não é normal? Ou que tinha algo de errado com você? Ou pelo menos você se perguntou, por que que eu sou assim? Por que que eu ajo desse jeito? Por que que mesmo não querendo fazer algo, quando eu vejo eu estou fazendo de novo? Por que que eu repito padrões? E às vezes você até se esforça a querer mudar e não consegue. A verdade é que nós, todo ser humano, aqui eu vou falar de nós mulheres, mas é todo ser humano, tá? Nós fomos moldadas lá na nossa infância. A forma como nós fomos criadas, o ambiente onde nós crescemos, o jeito como as pessoas ali, né, os nossos familiares, professores, vizinhos, amigos, enfim, o jeito como essas pessoas nos tratavam e reagiam a nós, tudo isso foi construindo quem nós somos hoje. Então, por isso, não faz sentido nenhum a gente querer se comparar com outra mulher, porque ela viveu num ambiente totalmente diferente de nós, né? E mesmo que fossem irmãs, sempre vai existir um único molde. Cada ser é único. Primeiro, obviamente, pelas nossas características genéticas, e depois pelas experiências e pelas dores que nós vivemos lá na infância. E talvez você fale, mas eu não tive dores na infância, a minha infância foi tranquila, eu nasci numa família estruturada. Vamos, né, ser bem sinceras. Todas nós, em algum momento, passou por alguma situação que não foi muito boa. E outra coisa que é muito importante a gente saber e ter isso em mente, não é aquilo que as pessoas fizeram com nós, mas é a forma como nós enxergamos as situações ao nosso redor. Então, é a forma, é a percepção daquela criança. E vocês entendem que a percepção de uma criança é totalmente diferente da percepção de um adulto? Muitas vezes o adulto faz uma brincadeira que pro adulto é só uma brincadeira e não tem problema nenhum. Mas a criança não foi brincadeira, porque ela não está pronta, ela não está preparada, ela não está madura para entender. E muitas vezes isso, que parece uma simples brincadeira, acaba ali trazendo um sentimento negativo. E esses sentimentos, essas situações, deixam marcas, deixam feridas. E talvez você não saiba, né? Provavelmente você não sabe, mas até hoje essas feridas influenciam a nossa forma de pensar, de sentir, de reagir nos nossos relacionamentos. Então, essas feridas, né, que a gente chama de feridas emocionais da infância, elas continuam ativas dentro de nós. E elas podem, sim, na vida adulta, nos impedir de viver de uma forma mais leve, tanto na parte emocional, quanto na parte física também. Só colocar uma energia aqui que vai descarregar. Vocês estão entendendo, meninas? Então, tá fazendo sentido? Então, assim, ó, todas nós, absolutamente todas nós, e de novo, não só nós, mulheres, todo ser humano carrega feridas da infância. Cada um
com uma intensidade diferente, né? Porque cada pessoa tem ali a sua história. E enquanto a gente não olhar para essas feridas, não entender da onde que elas vêm e não aprender a lidar com elas de uma maneira correta, com essas dores, né, que a gente carrega, elas vão continuar carregando um peso que, além de a gente não saber de onde que vem, nós muitas vezes não vamos saber como lidar com eles e nem como nos desfazer deles, ou muitas vezes soltar esses pesos, deixar eles irem. Mais para frente vocês vão entender também o que são esses pesos. Para facilitar mais a compreensão de vocês, eu trouxe aqui um exemplo, né? Um caso real de uma jovem senhora que eu atendi, e, obviamente, ela consentiu de eu estar falando, né, da história dela, só que eu dei aqui um nome fictício, tá? Eu coloquei aqui o nome de Marina, mas, obviamente, que não é esse o nome dela. Por mais que ela permitiu que eu contasse, eu achei melhor não dizer o nome real dela, tá? Então, vocês vão, talvez, em alguns momentos, se identificar em algumas situações, talvez, ou alguma situação parecida com o que a Marina passou. Então, a Marina cresceu em uma família, né, uma casa onde tinha 3 irmãos meninos, né, mais velhos que ela. E esses irmãos dela eram meninos, assim, muito extrovertidos, falantes, cheios de energia. E a Marina era totalmente o oposto deles. A Marina, ela era muito introspectiva, mais, né, calada, uma menina mais sensível. Ela gostava muito de desenhar, se expressar, né, nos sentimentos dela. Só que o que acontecia? Sempre que ela tentava expressar os sentimentos dela, e expressar os sentimentos aqui pode ser o choro, inclusive, é uma forma de se expressar, porque a criança, muitas vezes, ela não sabe falar o que ela está sentindo, ela não entende, ela não consegue expressar falando, então ela chora, né? E quando acontecia isso, a Marina ouvia que ela era muito dramática, que era para parar de chorar, que não tinha motivo para chorar, ou então ela era... Só um minutinho aqui, gente, só um instantinho. Letícia, eu não sei como que faz. Quer abrir o teu e falar? Como que eu faço? Vai ali no teu microfone e aí tem as configurações. Na eu não flechinha? Consigo. Não consegue? Não. Pede para as Meninas, aí. Tem alguém de vocês que está com o microfone aberto, aí fica dando microfonia, sabe? Tem um microfoninho assim, embaixo no celular, só clique em cima que vai aparecer um risquinho assim, daí fecha o microfone. Porque senão alguém fala atrás de vocês, todas nós aqui ouvimos. Beleza? Acho que deu, né? Todo mundo. Isso. Só para não fica um ruidinho no final. Vou aproveitar e tomar um golinho de água.
olhar o bico, né? Ó, a Sandra Regina ainda tá aberta, acho que ela não viu. Acho que ela fechou a câmera e ao invés de fechar o microfone. Fechou. Uhum. Beleza, então. Então, assim, quando a Marina tentava, né, se expressar em forma de choro, de qualquer forma, ela sempre era repreendida, ou então ela era comparada com os irmãos. Por que você não age como seus irmãos? E aí, o que foi acontecendo? Aos poucos, a Marina foi como se ela fosse aprendendo uma lição dolorosa ali, que era o quê? Ser quem ela era, né? Essa pessoa, essa criança sensível, emotiva, diferente dos irmãos, era errado. Na cabecinha dela, foi essa mensagem que ela internalizou, que era errado ser quem ela era. Então, ela começou a acreditar que não havia espaço para ela, do jeito que ela era. Ela internalizou profundamente essa mensagem. Ou seja, se eu mostrar quem eu sou, eu não vou ser aceita. É mais seguro, então, ou eu me calar, ou eu usar uma máscara aqui. Eu fingir que sou alguém, né? Ou fazer coisas que, na verdade, eu não gostaria. Não é da minha natureza. Mas para que eu seja aceita, eu tenho que agir de forma diferente. E é assim que nascem as feridas emocionais. E no caso da Marina, é a ferida da rejeição que nasceu nela por causa disso, que é a dor de não se sentir parte da família, é a dor de não se sentir pertencente àquela família. A dor é aquele, igual a história do patinho feio, né? Você não ser aceita como você é, de você passa a acreditar que tem algo de errado com você. Então, você precisa mudar, ser quem você é. E essas feridas, elas crescem junto com nós. No caso da Marina, né, a ferida da rejeição cresceu junto com ela. E na vida adulta, essas feridas, elas aparecem em todas as áreas da nossa vida. Aí eu trouxe aqui, no caso da Marina, exemplo nos relacionamentos amorosos dela. Ela tinha medo de se entregar totalmente, porque ela achava que se ela mostrasse quem ela realmente era, ela seria rejeitada de novo, como ela tinha sido lá na infância. E vocês entendem que isso é inconsciente, porque a gente não aprende essas coisas na escola, e nem na faculdade, e em lugar nenhum, entende? Então, você age de uma forma para não sentir a dor que você sentia lá na sua infância, só que você acaba apenas substituindo a dor, porque você vai sentir outra dor. Então, em alguns momentos, ela se anulava para agradar os outros. E como que é isso, se anular? Ela deixava de dizer o que ela gostava com medo de ser criticada, de não ser aceita. Então, ela aceitava o que os outros impunham para ela, independente de estar do agrado dela ou não. Ou, em outras situações, aquela tentativa de ser perfeita o tempo todo, para ser aceita. Em outras situações também, que ela relatou, que às vezes ela percebia, né, em épocas de namoro, que um rapaz se aproximava dela e ela percebia que ali tinha um interesse, antes mesmo de tentar uma aproximação, ela já se afastava, porque inconscientemente prefiro nem tentar aqui um relacionamento, porque eu corro o risco de ser rejeitada de novo, sentir aquela dor da rejeição de novo. Vocês estão entendendo? Isso tudo é inconsciente, tá, gente? A gente só entende isso quando a gente passa por esses estudos de comportamento humano, né? De desenvolvimento humano. No trabalho, ela tinha muita dúvida das ideias dela, porque ela não acreditava que
que pudesse vir algo bom dela. Então, antes mesmo dela falar qualquer coisa, ela já se sabotava, porque ela já pensava assim, nem vou falar nada, porque não vão aceitar, vou ser criticada, porque tudo que eu falo, que eu faço, está errado. Então, ela dizia assim, que ela tinha medo de errar, só que, na verdade, não era medo de errar, era medo de ser rejeitada de novo, como ela já tinha sido lá na infância. Em relação a ela mesma, né, a autoestima dela, ela se exigia demais, ela se exigia uma perfeição, e nós sabemos que perfeição não existe. Então, imagina o sofrimento de uma pessoa que fica o tempo todo se esforçando para ser perfeita, porém não existe perfeição. Então, a frustração de viver assim, porque nunca tá bom. Tá com o cabelo loiro, não tá bom. Pinta de preto também não tá bom. Tá maquiada, não tá bom. Tá sem maquiagem, também não tá bom. Tá gorda, não tá bom. Tá magra, não tá bom. Nunca tá bom, porque não existe perfeição. Então, entende que para fugir de uma dor antiga, a gente acaba causando em nós mesmas outras dores. Só que é possível, quando a gente entende isso, a gente começar a mudar o nosso comportamento. E a história da Marina, ela não é só da Marina, né? É a história de todo mundo, com dores diferentes, né? Com situações diferentes, mas todas nós carregamos dores, né? Mulheres que, às vezes, desde pequena, aprenderam a se esconder para não incomodar, a se anular para caber ali, para ser aceita naquele lugar. Isso acaba, com o tempo, fazendo com que parece que a pessoa está carregando o mundo inteiro nas costas, né? Muitas situações com medo de não serem amadas por ser quem são. Então, ficam colocando máscaras, né? Como se diz, se transvestindo de um ser que elas não são. Mas hoje, né, vocês que estão aqui, hoje é dia de a gente aprender isso, de perceber que carregar esses pesos não é necessário. E é possível, sim, a gente mudar, né? Que a dor lá da infância, que um dia nos moldou, não precisa mais nos guiar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para olhar para essas dores, para essas feridas, com muito amor, né? Só que deixar elas no lugar de onde elas vieram, que é o passado. E eu acredito que vocês, ouvindo a história da Marina, vocês, de alguma forma, conseguiram aí identificar em vocês algumas situações, algumas dores, talvez vocês lembraram de algum momento lá da infância, e é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero trazer para vocês as 5 principais feridas que nós carregamos. E como que elas nascem, né? Como que eu posso dizer? E o nosso comportamento na vida adulta, o que está por trás, na verdade, do nosso comportamento na vida adulta, que são essas feridas. Então, a primeira ferida que eu trouxe aqui são 5. Vou passar, assim, bem rapidinho a respeito delas, para a gente não se estender demais, tá? Então, a primeira ferida é a ferida da rejeição, que é justamente essa da Marina. É aquela dor de sentir que você não foi desejada, que você não tinha lugar para ser quem você nasceu para ser. E, no caso da Marina, isso foi desenvolvido ali na infância, com os familiares, principalmente com os irmãos. Mas é possível que essa dor comece ainda no ventre materno, ou ali nos primeiros dias, né, meses de vida,
quando a criança sente, e como eu falei antes, não é o que os adultos fazem, é a percepção daquela criança. Por mais que, obviamente, que tem situações que os adultos realmente causaram ali um trauma, uma rejeição real mesmo, mas não é só nesses casos. Geralmente são casos mais sutis, que é a percepção que a criança teve. Por exemplo, no ventre da mãe, uma gravidez indesejada. No primeiro momento, a mãe fica ali desesperada, meu Deus, eu não queria ter filho agora, não é a hora, não sei o quê. Depois ela aceita e está tudo bem, e ela tem aquela criança e trata muito bem aquela criança. Mas aquele primeiro sentimento, aquela primeira reação, já foi suficiente para a criança se sentir rejeitada, mesmo que ela era do tamanho de um grãozinho de feijão. Entende? E aí, para sobreviver a essa dor, né, essa criança, ela vai criando defesas. Ela se isola, ou ela tenta ser perfeita, ela acaba evitando ali confrontos, como no caso da Marina, aceitava do jeito que vinha as coisas, né, preferia não discutir, não falar as vontades dela, né, aquela questão de vou me calar aqui para não incomodar ninguém. E na vida adulta, vira aquela mulher que age pela dor da rejeição, que age de acordo com a dor de não poder ser quem ela é. Então, ela acaba se adaptando, né, ao ambiente que ela está inserida, ou ela se anula, se coloca ali uma carapuça, muitas vezes, de forte, só que por dentro ela sente que não pertence àquele lugar, porque ela não pode ser quem ela realmente é. A segunda ferida é a ferida do abandono. E, de novo, não necessariamente que a criança tenha sido abandonada, tá? Fisicamente, né? Mas também quando a criança se sente emocionalmente sozinha. Faltou colo, faltou ali uma presença, muitas vezes um olhar mais carinhoso. E ela, então, cresce acreditando que para ser amada, ela precisa agradar ou implorar por atenção. E vocês entendem que uma criança, na verdade, nenhum ser humano, precisa merecer ser amado? A criança, ela precisa ser amada pelo simples fato de existir, de ter nascido. Então, imagina a dor, porque vai contra a nossa natureza. Eu tenho que merecer ser amada, eu preciso fazer coisas para que as pessoas me amem, porque elas não vão me amar simplesmente pelo fato de eu existir. Imagina isso na cabecinha de uma criança, né? Então, na vida adulta, isso pode aparecer como dependência emocional, uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa super medrosa de ficar sozinha, geralmente mulheres que permitem, né, permanecer em relacionamentos tóxicos, porque elas preferem passar por aquilo do que sentir aquela dor do abandono. Entende que a dor do relacionamento tóxico é uma dor muito maior, só que inconscientemente ela prefere ficar naquela situação do que se sentir só de novo, como lá na infância. Outra situação que ela precisa o tempo todo de outra pessoa, de aprovação de outra pessoa para que ela exista, para que ela se sinta um ser humano, precisa que o outro a aprove. Ou quando alguém se afasta dela, ela sofre demais. Aquelas situações quando uma pessoa, tipo, uma mãe e um filho, a mãe tem essa dor e o filho cresce, casa, vai embora, a mãe sofre horrores com a partida desse filho, como se ele tivesse morrido.
Vocês entendem que não são todas as mães que agem assim? É claro que tem ali um sentimento, uma falta, uma saudade, mas tem casos que é muito, assim, doloroso demais para aquela mãe. Provavelmente a dor dessa mãe é a dor do abandono. Aí tem a ferida da humilhação. Essa ferida nasce quando a criança, ela foi envergonhada lá na infância, quando ela foi exposta ou ridicularizada, e aquilo que eu falei lá no início, às vezes até por uma brincadeira, que para o adulto era uma brincadeira, mas a criança se sentiu totalmente constrangida. Não sei se vocês já viram, tem vários videozinhos na internet de aniversários, né, que estão ali cantando parabéns para a criança, e um adulto chega e bate na cabeça, afunda a cabeça da criança no bolo. Ah, é brincadeira. Na maioria das vezes ali, você vê a revolta daquela criança, ela pega e joga aquele bolo, faz o maior escândalo. Você vê, para a criança aquilo não é brincadeira, para a criança aquilo é uma humilhação. Então, com certeza, quem fez isso ali gerou a dor da humilhação naquela criança, e ela vai crescer, vai ir para a vida adulta com esse sentimento. Então, ela cresce sentindo que precisa se esconder para não ser motivo de risada. Ou ela, em situações onde ela está se sentindo bem, que ela está se sentindo feliz, prazer, ela se sente culpada por esse sentimento de alegria. E na vida adulta, vira aquela mulher que se pune ou que carrega culpa por tudo, sente vergonha de ser quem ela é, se submete muitas vezes e aceita migalhas porque acredita que não merece mais do que aquilo ali que está sendo oferecido. Vocês estão entendendo? Então, meninas, está fazendo sentido? Beleza. A quarta ferida é a ferida da traição, ou da decepção, tanto faz. E essa é a dor de confiar. Confiou numa pessoa e foi traída, como o nome já diz, né? Recebeu ali uma grande decepção. É como assim, depender de alguém que prometeu estar presente e não estava. E isso é muito comum, né, entre pais e filhos ali. Porque o pai ou a mãe, eles não precisam prometer para uma criança que eles vão cuidar dela. Isso já está intrínseco em nós. Nós, ali no convívio, né, na nossa infância, a gente já tem essa certeza. Meu pai e minha mãe vão me cuidar. Eles não precisam falar, prometer isso. A gente entende já isso. E quando isso não acontece, e de novo, não necessariamente que os pais deixaram de cuidar, mas é a percepção que a criança teve, a forma com que ela se sentiu ali, de alguma forma que aquele pai e aquela mãe decepcionaram ela. Já é suficiente para crescer ali essa ferida da traição. É como se houvesse uma quebra do vínculo, do acordo de proteção. E aí essa criança aprende que ela não pode confiar nos adultos. E na vida adulta, o que acontece? Ela vai se tornar aquela pessoa super controladora. Ela quer controlar tudo e todos, vive em alerta, vive desconfiada, com medo de ser enganada de novo, de ser traída de novo, de ser decepcionada de novo. Uma pessoa que geralmente sente muito ciúme, uma pessoa que geralmente é muito raivosa, não suporta se sentir vulnerável. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu só vou se eu tenho certeza? Eu só acredito vendo? Então, ela precisa estar se protegendo o tempo todo. Só que, na verdade, muitas vezes, acaba, né, quando age assim, acaba se afastando das pessoas. Só que não é porque ela quer, é um
uma forma inconsciente de reagir à dor da traição. E a última aqui é a ferida da injustiça. Essa ferida nasce quando a criança vive em um ambiente muito rígido, onde que é exigido muita perfeição dessa criança. Ela não pode errar nunca. E quando ela erra, ela é punida. Então, os sentimentos dela sempre são ignorados. E os erros não são permitidos, né? Antigamente tinha muito disso. Hoje em dia tem, mas não é tanto aqueles pais muito rígidos, né? Muito exigentes. Tem que ser a criança a mais educadinha, a mais estudiosa, a mais tudo. E tem crianças que não tem como ser a mais tudo o tempo todo, né? Porque não existe ninguém perfeito. Aí, outra situação como eu já comentei antes, igual a do abandono lá, que ela aprende que para ser amada, ela precisa merecer, ou seja, eu tenho que tirar 10 na escola para eu merecer ser amada pelos meus pais. Eu tenho que me comportar bem para que eu seja amada. E na vida adulta, ela se torna uma pessoa muito dura consigo mesma e com todos à sua volta. Uma pessoa muito exigente, muito crítica, intolerante ao erro. Sabe aquele chefe carrasco? Provavelmente a dor dele é de ter sido injustiçado lá na infância. Só que essas pessoas por dentro, elas sentem um vazio enorme, porque elas têm essa necessidade constante de provar que ela é boa o tempo todo. Vocês estão entendendo? Da onde que vem os nossos comportamentos e o quanto que, tentando fugir de uma dor, muitas vezes a gente acaba se enfiando em outras. Conforme eu fui falando aqui, imagino que vocês tenham ido se identificando com uma, com outra dessas feridas. E tá tudo bem, porque todos nós temos feridas, né? Isso que eu estou trazendo aqui é como se fosse um espelho mesmo. Espelho que mostra que muito da sobrecarga que nós carregamos vem justamente daí dessas feridas, né? Muitas vezes tentar carregar tudo, ser tudo o tempo todo, controlar tudo, para não sentir aquela dor antiga. Mas a boa notícia é que não precisa ser assim. A gente não precisa viver mais assim. Aquela mulher sobrecarregada, cansada, ansiosa. Isso nada mais é do que a criança ferida tentando sobreviver. E hoje nós vamos ter uma experiência, nós vamos sentir que é possível deixar esse peso para trás. E agora, eu quero guiar vocês nessa experiência, que a gente chama de vivência, né? Vocês vão visualizar, mas vocês também vão sentir no corpo o peso que vocês carregam e depois também como é possível, Pernilongo, soltar pelo menos parte desse peso, tá? Antes de nós passarmos para a dinâmica, pega mais água lá para mim. Depois que vocês saírem daqui, que a gente terminar aqui, vai ter lá no meu Instagram um post todo verde, eu também estou de verde, o primeiro que vocês encontrar lá, mas depois a gente coloca o link dele no grupo também. E nesse post tem uma pergunta para vocês responderem lá. E quem responder lá nos comentários, eu vou sortear entre todas que responderem lá aquela pergunta, uma análise corporal. Nessa análise, a gente consegue identificar exatamente qual é a ferida de vocês.
Qual é a principal ferida? E através dessa análise, eu faço uma... É como se fosse um manual da vida da pessoa. De como ela sente, como ela pensa e como ela age. Ou, pelo menos, como deveria. E se ela não está agindo de acordo com esse manual, é porque ela está na dor, vivendo na dor dela, né? Reagindo a essa ferida. E daí eu trago também ali o que fazer para sair dessa dor. Como que eu mudo essa minha condição? Então, tudo isso é possível fazer através da análise corporal, tá? Então, no final, vocês vão lá e comentem, né, respondam aquele post, e eu vou sortear ali para vocês essa análise. Mas vai ter uma outra possibilidade também de vocês ganhar essa análise. Mas daí, essa eu conto lá mais para frente, lá no final, tá bom? Gostaram do presente e da possibilidade de ganhar esse presente? É muito legal. As pessoas que passam, né, por essa análise ficam assim, meu Deus, você me descreveu. É muito, chega a ser assim, como assim? É muito louco, mas é muito real. Então, para quem já sabe como que funciona, né, já conhece como que a gente faz a vivência, acho que já está aí num lugar confortável. Para quem ainda não sabe, eu vou pedir para que vocês se coloquem, né? Pode ser sentada, escorada, deitada, de uma forma que vocês fiquem confortáveis e que vocês possam relaxar. Que eu vou conduzir vocês nessa vivência. Não é hipnose, não é nada que vocês vão sair de si, não é nada disso, tá? Vocês vão estar aqui presentes, conscientes o tempo todo. Eu só vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou guiando vocês, eu vou falando e conforme o que eu vou falando, vocês vão imaginando, tá? E para isso eu preciso que vocês estejam bem confortáveis, concentradas, com os olhos fechados e atentas só ao que eu vou falar, tá? Esquece tudo que está acontecendo em volta, só ouçam a minha voz. E daí vocês só vão abrir os olhos também quando eu falar e pode abrir, tá? Só para vocês não se desconcentrarem. Tudo bem? Entenderam? Então vamos lá. Fechem os olhos. Respirem fundo. Respira e inspira várias vezes, assim. Puxa o ar bem profundamente. Solta. E conforme vocês vão respirando, expirando e inspirando, vocês vão relaxando o corpo de vocês. Bem tranquilamente. Puxa o ar, solta. Começa a relaxar os pés, relaxar as pernas, relaxem o quadril, relaxem as costas. Vão inspirando e expirando. Relaxem os ombros, os braços. Vai soltando o pescoço. Vão sentindo o corpo de vocês completamente relaxado. Permanecem com os olhos fechados. É só você nesse lugar, nesse momento. Você está num lugar seguro. E agora eu quero que você se imagine diante de uma grande montanha.
uma montanha muito alta. E você vai começar uma trilha por essa montanha. Essa montanha representa a sua vida. E o caminho que você vem trilhando até aqui. Então, você começa a subir essa montanha. Só que você está carregando uma mochila nas costas. E essa mochila é muito pesada. Você sente o peso dessa mochila te puxando para baixo. Tão pesada que ela é. Cada passo que você dá exige muito esforço. O caminho é bem irregular. Tem pedras no caminho, tem galhos, tem barro. Mas com muita dificuldade, você insiste, continua subindo, mesmo cansada. Você percebe que dentro dessa mochila estão as suas responsabilidades, as suas expectativas, as cobranças, as dores antigas. É como se você carregasse o mundo inteiro nas costas. Talvez dentro dessa mochila está os seus pais, seu marido, os seus filhos, talvez colegas de trabalho, amigas. Talvez o próprio trabalho tenha sido um peso para você, está aí dentro dessa mochila. Talvez você tenha carregado problemas até dos outros e está tudo aí dentro. Talvez você tenha carregado nessa mochila algumas culpas suas, outras que nem são suas. E você também carrega nessa mochila as feridas, a rejeição que te faz tentar ser perfeita para ser aceita, o abandono que te faz segurar o mundo para ninguém te deixar, a humilhação que te faz calar para não ser criticada, a dor da traição que te faz controlar tudo para não ser ferida, a injustiça que te faz exigir tanto de si mesma para provar que merece. E assim você vai subindo, com todo esse peso nas costas, até chegar no meio da montanha. E aí você decide parar. Você para, respira fundo, tira a mochila das costas, coloca ela no chão, e você então abre essa mochila. E você olha lá dentro. E agora eu quero que você veja o que é realmente seu e o que não é mais. Alguns pesos que estão aí não te pertencem mais. Eu quero que você tire. Tire da mochila as pessoas que, por mais que você ama, não são mais sua responsabilidade carregar. E eu quero que, conforme você tira essas pessoas da mochila, você olha para elas e percebe que elas têm braços, elas têm pernas, e elas podem fazer as suas próprias escolhas e seguir os seus próprios caminhos. Que você não precisa mais viver por elas. Agora eu quero que você tire também as suas culpas. E lembra que o que você fez, quando fez, era porque era aquilo que você sabia fazer naquele momento. Talvez hoje você faria diferente, mas naquela época era o que você dava conta de fazer. Então tira as cobranças, as frustrações, tira
o sentimento de rejeição, a mágoa, o abandono, o medo de errar. Deixa ali também aquele trabalho que já não faz mais sentido para você, que não te nutre. Deixa ali aquelas relações que te drenam. Deixa ali toda a ansiedade que te impede de viver o agora. Tira para fora da mochila o medo de ser quem você é. Solta tudo. Mantenha apenas o essencial. Os filhos pequenos, se você ainda tem, precisam de você. E o cuidado com você mesmo. O cuidado com o seu corpo, com a sua alma. Deixa também na mochila os seus sonhos, o propósito que pulsa no seu coração. Apenas o que faz sentido realmente para você. Só isso fica. Agora feche a mochila, coloque-a novamente nas costas e continue a caminhada. E perceba o quanto ela está mais leve. O quanto você está mais leve. Perceba que cada passo agora é diferente. É mais firme, é mais consciente. A sua postura mudou. O seu olhar mudou. Você respira melhor. Você caminha com mais disposição, com mais presença, com mais leveza. E agora você percebe que a vida não precisa ser tão pesada. Porque você entendeu que você pode sim escolher o que carregar. E você continua subindo a montanha até o topo dela. E ao chegar no topo, você vai respirar o ar puro daquela montanha. Você vai sentir a brisa no seu rosto. Você vai olhar para o horizonte e vai ver como a vista é linda. Você chegou até o topo da montanha. E agora, desse ponto mais alto, você vai olhar para a sua vida. Você vai visualizar o seu dia a dia com mais leveza. Você vai se ver acordando em paz, com o coração tranquilo. Você vai ver seus filhos rindo, sentindo o reflexo da sua calma. Você vai ver seu esposo conversando com você com mais harmonia, com mais respeito. Você vai ver o seu trabalho fluindo com mais prazer, sem peso, com propósito. Você vai visualizar as suas relações familiares se tornando saudáveis, as suas amizades mais verdadeiras. Você também olha para você mesmo, se permitindo sonhar de novo, voltando a acreditar naquilo que parecia tão distante, voltando a sentir alegria em pequenas coisas. Quero que você sinta no seu coração a certeza de que a vida pode ser assim, mais leve, mais plena, mais sua. E agora eu quero que você repita, aí em voz bem baixinha, com seu coração aberto. Quero que você fale, eu não preciso carregar tudo. Eu tenho direito de ser leve.
eu posso escolher o que fica e o que vai. Eu posso escolher o que faz sentido e o que não faz mais. Eu vou honrar a minha vida e caminhar no meu ritmo. Respira fundo. E agora eu quero que você guarde essa sensação de leveza dentro de você. É essa sensação que eu quero que você leve daqui hoje. A certeza de que viver com leveza é possível. E agora, lentamente, vai mexendo as suas mãos, os seus pés. E quando você quiser, você pode abrir os olhos. A montanha continua lá, assim como a nossa vida. Mas agora você sabe que não é o peso que determina o quanto ela é difícil, mas é o que você escolhe carregar. Perceba o seu corpo, perceba como ele está agora. Mais leve, mais presente, mais seu. Essa leveza que você sente nesse momento é o que o seu corpo e a sua alma estavam pedindo há muito tempo. E talvez você esteja se perguntando, mas o que eu faço para manter essa sensação? Como que eu posso continuar nesse caminho sem voltar a carregar tudo de novo? Agora aqui você teve uma pequena experiência. Você passou por uma pequena trilha subindo a montanha. Imagina passar por um caminho completo, por um processo, onde é possível ressignificar todas as feridas. Um processo de autoconhecimento, de cura, de ressignificação da sua história. Seria libertador, não seria? Esse processo, ele existe, ele é possível e ele é real. E eu tenho um convite para fazer para vocês. Um convite de alma para alma. Um convite para vocês percorrerem não só uma trilha, mas um caminho comigo. Um caminho de cura, de reencontro, um caminho que transforma peso em leveza, que transforma tristeza em alegria, desânimo em entusiasmo. E eu vou te conduzir por esse caminho. O meu convite é para que você venha para o caminho da restituição. Eu vou, mais uma vez aqui, compartilhar a minha tela para vocês irem acompanhando os slides da apresentação desse caminho. O caminho da restituição, meninas, ele é um programa terapêutico e espiritual. É um espaço seguro, é um espaço transformador, onde eu vou guiar vocês passo a passo para curar as feridas e vocês vão entender por que vocês ainda repetem padrões e comportamentos. Por que vocês têm dificuldade de se sentir amada, valorizada? Por que vocês são inseguras? Esse programa é para você que já cansou de carregar tanto peso. Essa sensação de que precisa se esforçar o tempo todo para ser aceito.
que vive se doando demais, se cobrando demais, se calando demais. Se essa experiência que vocês tiveram hoje, se essa pequena vivência tocou o coração de vocês, fez vocês sentirem a possibilidade da diferença de carregar o peso e de largar o peso, imagino que seria possível acessar ao longo de meses por um caminho de autoconhecimento. Vocês terão direção, orientação, além de espiritualidade. É um programa de transformação profunda. O caminho da restituição, meninas, ele foi criado para mulheres que querem reencontrar a sua verdadeira identidade. Mulheres que querem deixar todo o peso extra, toda insegurança, todo medo, para se tornarem seguras, determinadas, se libertarem dessas feridas emocionais. Mulheres que querem mais da vida. Mulheres que querem parar de repetir esses padrões dolorosos. Mulheres que querem ter controle da sua própria vida. E, principalmente, serem guiadas pela fé, como verdadeiras filhas de Deus que nós somos. E não sermos guiadas por dores ou por feridas. Esse caminho, né, esse programa, ele é para quem de verdade quer se sentir inteira, confiante, segura, parar de se anular nos relacionamentos, parar de se sabotar, parar de achar que não é merecedora das coisas boas que a vida tem para oferecer. O próprio Jesus nos disse que ele veio para nos trazer vida e vida abundante. E cadê a vida abundante para muitas de nós? Então, é para você que lá dentro, né, tem uma dor, um peso que você não consegue explicar. E eu quero agora, brevemente, apresentar esse programa, o que vocês vão encontrar lá dentro desse programa. Vou tomar mais um golinho de água. Esse programa, ele é gravado. Por que gravado? Para facilitar a vida de vocês. Para que vocês possam ver no tempo de vocês, no horário que vocês conseguem. São vários vídeos aulas. Embaixo de cada aula tem ali um exercício para fazer, né, de acordo com o tema abordado. Esses exercícios vão te trazer clareza sobre as feridas que você carrega. Eu trago ali dinâmicas guiadas para acessar lugares internos que talvez você nem sabia que existiam, que estão travando ali a sua vida. Eu trago também exemplos de casos reais, né, de mulheres que eu atendi, para que vocês consigam entender as consequências das feridas na vida adulta e poder se identificar com essas mulheres. Trago ali as ressignificações de todas as feridas, individualmente, ferida por ferida. E um módulo só referente a feridas paterna, porque a gente entende que o pai é o responsável por levar a filha para o mundo. A mãe é aquela que acolhe, que protege debaixo das asas. Mas o pai, pelo menos deveria, né? Na maioria das vezes não acontece, e não é julgando esse pai, não é criticando esse pai, mas é porque ele não soube fazer como deveria. Então, acabou criando uma lacuna ali que vai influenciar na vida adulta. Então, tem um módulo ali só para tratar de feridas com o nosso pai. Se foi um pai ausente, se foi um pai muito rígido, ou se foi um pai que você nem conheceu, a sua mãe foi mãe solteira e esse pai não quis saber, ou talvez o seu pai faleceu, enfim, para cada situação vai ter ali uma ressignificação. E tem um módulo que você vai, eu vou te conduzir
igual eu fiz hoje com vocês para subir a montanha, é uma condução onde vocês vão ter um encontro com Deus. Esse módulo é o meu xodó. Além de suporte para vocês tirar as dúvidas, né? E sempre pode estar mandando e-mail, tem um espaço para comentários. E eu tenho certeza que depois de passar por todo esse processo, por esse programa, você vai realmente começar a ser a mulher que você nasceu para ser. Então, aqui eu trago todos os módulos, né? São 6 módulos. No primeiro, a gente vai te conduzir ali, te explicar como que você vai fazer esse programa. O segundo módulo, eu explico sobre as dores emocionais, sobre os tipos de famílias, qual foi o seu papel na sua família, você vai conseguir identificar que tipo de criança você foi nessa família. Depois, o módulo ali específico das 5 feridas, um módulo que é só sobre ressignificação, um módulo só sobre ausência paterna, um módulo de espiritualidade. Esse programa, ele leva 6 meses para você passar por ele todo. Então, não é algo assim, eu assisto e vou embora. Não, você vai viver essa experiência durante 6 meses. Tem um cronograma ali que você precisa seguir, não é assistir aleatoriamente as aulas, tem uma sequência, tem dias de intervalo que precisam serem deixados, né? Então, é um programa muito completo. Deixa eu ver aqui. Os módulos. E aí, para que você entra, né, por esse programa, por esse caminho, com muita tranquilidade, com muita certeza, eu vou dar 15 dias de garantia. Se você entra lá, assistiu uma outra aula, você viu que, não é isso que eu quero, não é para mim ainda, em 15 dias, é só você entrar em contato que eu devolvo todo, né, reembolso ali todo o seu investimento. Da primeira turma, né, que entrou há 2 meses atrás, ninguém pediu reembolso, tá? Só para vocês saberem. Todas que entraram estão lá fazendo, e eu já tenho recebido muitos depoimentos. Por mais que não terminaram ainda, porque não deu 6 meses ainda, estão apenas 2 meses, mas já teve pessoas que melhoraram, uma jovem, né, que melhorou o relacionamento com a mãe dela, que ela ainda mora com a mãe. Outra que mandou mensagem que melhorou o relacionamento com o esposo. Outra que melhorou, conseguiu avançar profissionalmente. E teve uma que nem é o foco aqui, né, a questão financeira, mas até o financeiro dela melhorou. E a gente sabe que quando a gente começa esses pequenos passos, né, de mudança, de transformação, todas as áreas da nossa vida mudam. Então, por mais que eu fiquei assim surpresa, não é de se estranhar, né? Porque a gente sabe, até tem uma frase bem conhecida do Elton Euler que ele fala: tudo muda quando alguma coisa muda, né? Então, são pequenos movimentos que você começa a fazer e, de repente, parece que milagres começam a acontecer, né? Então, eu acredito profundamente na transformação que o caminho da restituição pode proporcionar. Por isso que eu quero que a pessoa entre com confiança, porque chegou a hora de vocês curarem, né, esse passado para viver sem dor agora no presente. E talvez, né, talvez não, mas com certeza, vocês devem estar aí se perguntando, né, quanto que eu vou ter que investir para ter acesso a tudo isso? E o que é importante, antes
eu falar o valor, o que é importante vocês saberem? Que se fosse para vocês fazer todo esse processo em sessões individuais comigo, o investimento seria de mais de R$7.000, né? Cada ressignificação ali, cada atendimento. Mas, para tornar essa transformação ainda melhor, né, mais completa, eu ofereci três bônus. E esses bônus aqui, meninas, principalmente para quem tem problema na comunicação, nos relacionamentos, não consegue falar muitas vezes dos seus sentimentos, não tem facilidade de se comunicar, não tem facilidade de se impor, não consegue dizer não muitas vezes. Eu até sugiro que faça esses 3 módulos antes de tudo, porque esse aqui é realmente para transformar ali o relacionamento em relação à comunicação, né? Que o primeiro é transformando as atitudes nos relacionamentos, comunicação que cura, limites que curam. E aqui vem a possibilidade do outro presente, né? Que eu falei que ia ter mais presentes aqui sobre a análise corporal. Então, para as 3 primeiras que comprarem, né, que entrarem nesse programa, investirem nessa questão do autoconhecimento, as 3 primeiras que entrarem comigo, eu vou oferecer uma análise corporal sem custo nenhum, tá? E aquilo que eu falei, nessa análise é possível identificar qual é a sua principal ferida, e ali também eu te dou um direcionamento personalizado para a sua vida. Então, esse programa, ele foi realmente programado, né, desenhado para transformar a vida nossa, né, de nós mulheres. É para libertar você da dor que te acompanha há anos e te reconectar realmente com a mulher que você foi criada para ser. Então, o investimento real desse programa, desse processo todo, é R$997. Quem estava na primeira turma sabe que eu fiz lá, por ser a primeira turma, um valor, né, dei uma oportunidade especial, que eu não daria novamente, né, e realmente aquele valor que eu dei na primeira turma, eu não posso mais oferecer. Mas, para essa segunda turma, eu resolvi dar também uma oportunidade muito especial, né? Para as mulheres que depositarem a sua confiança em mim e no caminho da restituição, eu decidi também trazer uma oportunidade aqui. Então, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 71,24 ou R$ 697 à vista, né? É um investimento muito pequeno comparado com o benefício que ele vai te trazer. Mas, como eu falei, esse valor é só para essa segunda turma, tá? Então, quem esteve no primeiro encontro sabe que eu estou cumprindo com o que eu havia falado, né? Aquele valor lá não vai se repetir mais, né? Então, esse valor aí de 70 e poucos reais por mês, hoje, se a gente for comprar uma pizza, né? Tá o quê? 80, 90 reais, dependendo do lugar, passa de 100 reais. Então, vale muito a pena você deixar de comer uma pizza por mês para você curar as suas dores. Tá bom, meninas? Então, assim, se vocês sentiram que esse programa é para vocês, fez sentido para vocês, escuta, né, esse chamado. Porque o que espera lá do outro lado, daqui a 6 meses, é paz, é leveza, é restituição. E isso aqui não é um curso, tá, gente? Isso aqui é uma ponte. É uma ponte entre quem você é hoje, as dores que você carrega hoje, e quem você nasceu para ser, né? A mulher que você nasceu para viver com leveza, tá bom?
Então, se a sua alma foi tocada, vem comigo, o link vai ficar lá no grupo, também vai ficar lá na bio do meu Instagram, tá? Eu vou estar com vocês em cada passo dessa caminhada, mas é aquilo, né? Eu fiz a minha parte, eu dispus do meu tempo, do meu conhecimento, gravei esse programa, mas a decisão é sua. Eu vou estar aqui te esperando com amor, né, e com um caminho aí pronto para te receber. Então, se você sentiu que esse é seu tempo, esse é o seu recomeço, esse é o caminho da restituição. Você pode ter certeza que você não vai sair dessa caminhada da mesma forma que você entrou. É um programa um chamado de cura, né? Com raízes profundas, que acolhe feridas, revela verdades, oferece ferramentas práticas e, acima de tudo, te conduz a um reencontro com a sua essência, como Pai Celestial. E por que a gente passa por todo o processo de cura primeiro, para depois ter um módulo de encontro com Deus? Porque muitas vezes nós estamos tão feridas, e principalmente em relação ao nosso pai, que é uma figura masculina, que nós temos dificuldade em nos relacionar com Deus. Então, a gente primeiro precisa curar a paternidade na nossa vida, para que daí a nossa vida espiritual, a nossa intimidade, a nossa confiança em Deus, ela possa ser alcançada. Porque a primeira imagem masculina que nós, né, todo ser humano forma, é a imagem do pai. Então, se esse pai não fez ali o que deveria, a nossa imagem de pai celestial, ela também fica deturpada. Então, é um programa, meninas, assim, bem completo para sarar todas as nossas feridas emocionais e ainda ter esse encontro com Deus, tá? Lembrando que as 3 primeiras que entrarem, não é sorteio daí. As 3 primeiras irão ganhar a análise corporal comigo. É um presentão, tá? É quase o mesmo valor do programa, o que eu cobro na análise corporal, tá bom? Não esqueçam de irem lá no post que eu deixei lá no Instagram, comentem lá. A pergunta que está no post é: o que você tirou da mochila na vivência do encontro da sobrecarga à leveza? Então, comentem lá nesse post. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E daí, de todas que comentarem lá, vou esperar até amanhã para dar tempo de todos comentarem. Aí eu vou fazer um sorteio da análise corporal, tá bom? Meninas, agora eu quero saber de vocês. Se alguém tiver disposta a comentar alguma coisa ou quiser escrever ali no chat, eu quero saber o que vocês acharam, o que vocês sentiram em relação ao que eu expliquei, mas também em relação à experiência da montanha. Compartilhem aí. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir. O microfone também, é só clicar no microfoninho, se alguém quiser falar. Ou escrever aqui no chat também. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa. A Letícia colocou aqui, ó. Com certeza uma jornada incrível de autocura. Conheço o programa todinho por dentro e principalmente a profissional incrível que irá conduzir vocês. Então, não percam a oportunidade. É isso aí. Obrigada, Letícia. Ó, aqui no chat também tá o link, tá? Se alguém quiser clicar aqui já, ou então lá no nosso grupo. Certo, meninas? Gostaram? Fez sentido para vocês? Entenderam da onde que muitas vezes vêm os pesos que nós carregamos pela vida toda, muitas vezes? A Loreci, a senhora é mãe da Shirley?
É? Ah, que bom, prazer em conhecê-la. Eu e a Shirley temos muitas histórias. Dirce, quer falar? Quer mandar mensagem? Pode abrir o teu microfone? Eu não abri já? Abriu. Uhum. Então, assim, é sobre essas feridas que a gente carrega e como a gente, com as terapias, a gente começa a nos conhecer e entender. E é um caminho sem volta a gente começar a se conhecer, fazer as terapias, porque a gente não aceita mais não ser a gente mesmo. E a gente acaba indo embora quando a gente não cabe mais naquele lugar ou a gente tem que ser outra pessoa. E é isso que a Denise falou, da gente ir se moldando para caber nos lugares, para caber no mundo ideal das pessoas, é muito assim verdadeiro, porque a gente começa desde criança. Eu vou mostrar aqui ó, a minha carinha para vocês me verem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só clicar na câmerazinha. Eu estou clicando, amiga, mas não está. Está desbloqueando. Mas assim, a gente começa assim, mudando. Agora Meus cabelos hoje é assim, né? Meus cabelos é tudo enroladinho. E hoje eu tenho coragem de sair com os cabelos assim. Mas eu alisei meus cabelos desde muito cedo, porque as pessoas falavam: ah, seu cabelo é seco, é muito volumoso, é tudo. E eu sempre alisei meus cabelos. Hoje eu consigo usar ele assim, sair com meus cabelos soltos, e as pessoas falam que é lindo. Só que isso muda quando muda a gente por dentro, a gente tem que mudar. E a gente, na terapia, né? Eu sou amiga da Denise, a Denise é minha terapeuta há muito tempo, a gente já passou por muitas coisas, né, Denise? E a terapia me ajudou muito, mas muito mesmo. Eu me conhecer, eu me entender, eu me aceitar, eu me valorizar. E assim, a gente vai vendo uma mudança interna, e essa mudança ela vai para fora, e as pessoas vão aprendendo a nos respeitar e nos amar como a gente é, e a gente vai aprendendo que a gente não precisa fazer um papel para ser amada, para ser aceita. E as pessoas que nos amam de verdade, ela vai nos amar do jeito que a gente é. Então, assim, os traumas existem, e a terapia, ela não nos cura totalmente, né, Denise? Mas ela nos ensina que, às vezes, no momento de que aconteceu aconteceu de novo uma recaída, você vai, não, eu não posso agir assim. As ferramentas que a Denise entrega, ela vai ensinar vocês a viver assim, não, isso eu vou ter que ressignificar. O que está acontecendo? Está vindo coisa da infância. Então, é assim que que eu me sinto hoje. Eu sou muito grata de você, Denise, por tudo, por viver assim hoje, livre de todo o peso de ficar tentando agradar todo mundo, ou tentando ser uma pessoa que eu não sou, ou né, me mudando para as pessoas me aceitarem. Então, era isso. Obrigada, Dirce, pelo depoimento. Ó, isso que a Dirce falou é assim, ó. Essas dores que a gente carrega da infância, no meu caso, a dor do abandono, elas não vão deixar de existir. Mas o que muda quando eu entendo isso? A minha reação hoje, na vida adulta, diante das situações que eu enfrento. Então, eu vou dar um exemplo meu, que vai ficar bem fácil para vocês entenderem. A minha dor do abandono. Então, por exemplo, eu mandava mensagem para a Dirce e ela não respondia logo. Por eu ter essa dor do abandono, qual que era o pensamento que vinha? Ah, a Dirce não se importa mais comigo. A Dirce não está nem aí para mim. O que eu fiz? Será que a Dirce ficou chateada que não me responde? E ficava, sabe, remoendo ali por dentro. Porque era uma dor como se ela estivesse me abandonando. Entende? Quando a gente entende que a gente tem essa dor, o que muda? Eu mando a mensagem para a Dirce, ela não responde.
Hoje eu entendo que a dor que eu estou sentindo não tem nada a ver pela Dirce não estar me respondendo, mas porque remete àquela dor lá do passado. Então, eu hoje, conscientemente, eu sei, a Dirce está trabalhando, ela não pôde responder ainda, ela não viu a mensagem ainda, quando ela puder, ela responde, e eu fico tranquila. Eu vou sentir essa dor, mas a minha reação a essa dor hoje vai ser diferente do que era antigamente, quando eu não entendia. Isso é um exemplo só, né? Tem inúmeros exemplos. No relacionamento com meu esposo, mudou muito, porque como hoje eu sou analista corporal e eu fiz a análise dele, eu sei como que ele funciona, que é completamente diferente de mim, e hoje eu não acho mais que meu marido é maluco, hoje eu não acho mais que ele vive no mundo da lua, que é o jeito dele, eu consigo entender. Hoje eu entendo que ele não precisa me olhar para me ouvir, que a minha maior briga sempre foi, olha para mim quando está falando comigo. Hoje eu sei que ele consegue estar com o fone de ouvido, está mexendo no computador e ainda assim ele está me ouvindo, porque é um jeito dele, eu não. Quando eu vou prestar atenção numa coisa, é só naquilo. Eu não posso ouvir música, conversar e fazer coisas. Eu preciso me concentrar. Então, como eu não entendia que ele era diferente, eu brigava, porque eu queria que ele fosse como eu. E ninguém era igual a ninguém. Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer e, principalmente, conhecer as pessoas com quem a gente convive, para evitar esses tipos de conflitos. Beleza, meninas? Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, nós poderemos encerrar por hoje. Quero agradecer a presença de todos vocês. Espero de todo meu coração que eu tenha contribuído de alguma forma. Obrigado aí pelas palminhas, pelos corações. Quem sentiu no coração aí de entrar, né, para o caminho da restituição. Qualquer coisa, qualquer dúvida, também pode me chamar no meu celular particular. No mais, Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Façam uma extraordinária semana. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me chamar. Estamos aí, tá bom?